Boa noite, irmãos. Deus tem um plano de salvação, o qual é o tema desta epístola aos Romanos, que é um plano de salvação para toda a humanidade. Infelizmente, hoje o mundo não entende nada deste plano de salvação. É um mistério. E por isso, para muitas pessoas, as coisas que estão a acontecer e como Deus está a trabalhar com a igreja, isso são coisas que as pessoas não entendem. E fazem, digamos assim, muitos bichos na cabeça, não estão a entender bem o que se passa. Irmãos, o objetivo para toda a humanidade é que todos nós, em última análise, nos tornemos filhos e filhas de Deus, vivendo para sempre uma vida alegre, feliz, cheia de jubilação, debaixo do governo de Deus. É o governo de Deus aquele que nós temos que estar debaixo. Ora, esse governo vai ter, digamos assim, um corpo dirigente supremo de governantes. Esse corpo supremo de governantes serão esses que nunca irão transigir ou quebrar a lei eterna de amor de Deus. Porque esses dirigentes, esses líderes, digamos assim, esses santos que vão estar a governar no seu reino, nunca serão corruptos, nunca se desviarão. E esse governo, assim, por causa disso, será um governo justo e sem qualquer pecado. Ninguém nesse governo estará um dia mais tarde pecando para o seu autoengrandecimento. Não. Isso vê-se que foi o que aconteceu com Satanás, e Deus não quer outro Satanás entre seres espirituais. Então, esses governantes ou santos terão sido escolhidos, terão sido selecionados e qualificados. De uma maneira que, qualificados de uma maneira que nunca irão transigir ou quebrar o sistema supremo, altíssimo, de valores de Deus. Esse compromisso deles vai ser de demonstrar amor, um amor para servir os outros, um amor de cuidado para com os outros, e não é o amor acerca deles próprios em primeiro lugar, mas é o cuidado dos outros. Esses governantes, debaixo do supremo governo de Cristo, que em sua parte estará debaixo do governo de Deus Pai, estão sendo hoje provados e treinados com muito cuidado, em muito detalhe, por Deus. E por isso, só aqueles que nunca se vão transigir ou quebrar as leis de Deus, esses que demonstraram que querem obedecer às leis de Deus, esses é que farão parte desse supremo governo de Deus, desse nível alto de governantes no governo de Deus. Ora, essa parte de preparar essas pessoas é uma parte muito crítica da obra de Deus hoje. Igualmente importante a pregar o Evangelho como um testemunho ao mundo. Paulo, nesta epístola aos Romanos, dá vários pontos chaves do plano de Deus. E Paulo está a dizer que ele não está envergonhado deste plano. Vejamos também, por isso, em Romanos capítulo 1,
versículo 16, Romanos 1, versículo 16, diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por isso este plano, através de Jesus Cristo, que é uma boa nova, que é o Evangelho de Cristo, é a boa nova. Esta boa nova, esta verdadeira boa nova, é uma boa nova que Paulo não tem vergonha nenhuma de dizer. E mais adiante, em Romanos capítulo 2, versículo 4, ele descreve que parte desta boa nova é a bondade de Deus, é a benignidade de Deus que nos leva ao arrependimento, e não devemos de ignorar esta bondade de Deus, porque isto é uma coisa muito rica, esta bondade, este perdão de Deus para todos nós. Um bocadinho mais adiante, no versículo 11, lemos que para com Deus não há acessão de pessoas. Para com Deus não há exceção, não há discriminação. Deus é acessível a todas as pessoas, judeu e gentio. Toda a humanidade terá uma oportunidade de estar na família de Deus. Mas agora, hoje em dia, a realidade é que toda a humanidade tem pecado. Judeus e gentios. Isto é, aqueles que conhecem a lei de Deus, porque foram criados dentro desse ambiente da lei de Deus, ou aqueles que não foram criados dentro desse ambiente por natureza. E por isso, todos pecaram. Aqueles que, por natureza, isto é, por causa da sociedade em que cresceram e que foram educados ou criados, alguns conheciam a lei de Deus. Outros, nas sociedades em que foram criados, não a conheciam do mesmo nível, da mesma maneira. Mas todos terão ou precisarão de estar justos com Deus. Isto é, estarem numa posição de que vão ser acertados com Deus, vão estar em relacionamento com Deus. Isto é, o relacionamento tem que ser curado. A palavra que Paulo usa para isso é justificados. E por isso todos precisam ser justificados. E uma vez que justificados, precisamos de viver sem quebrar esse relacionamento de novo. Isto é, precisamos de ser fiéis até ao fim. Então, este processo de curar o relacionamento com Deus, ou reconciliar, que é, digamos assim, a justificação, é em dois estágios, como vamos ver que Paulo menciona aqui em Romanos. Primeiro, um estágio inicial, e segundo, um estágio de arrependimento contínuo. O primeiro, então, que é uma justificação inicial pela bondade e graça de Deus, envolve o perdão, e isso é o que Cristo fez por nós, através do seu sacrifício, e que nos abre essa porta para podermos ser perdoados. Esse é o primeiro estágio, justificação inicial. O segundo estágio desta justificação é que nós precisamos de andar neste novo caminho de vida, vivendo como um novo eu, que é uma vida de arrependimento contínuo. Por isso,
depois da justificação inicial, devemos de viver uma vida nova. Ou seja, deve-se viver em fé, andando, sim, em confiança em Deus, mas precisamos continuamente andar desse modo. Estarmos completamente arrependidos e vivermos neste modo que é o caminho da vida do novo eu, depois dessa justificação inicial. Isto é, deve-se viver em fé, andar em confiança e continuar nesse estado de justificação, continuando a obedecer a Deus, provar que não nos vamos corromper ou quebrar as leis de Deus como uma maneira de viver, não vamos mudar esse modo de vida. E por isso vemos estes dois estágios. Por isso, a chave para entender este processo de justificação é muito importante entendermos que é em dois estágios. O primeiro, como disse, é esta parte em que temos uma justificação inicial pela graça e perdão. Isso é o que Jesus Cristo faz por nós. E como é isso? Como Jesus Cristo faz isso por nós? Vejamos então em Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8, diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. Esta é a justificação inicial, como disse, digamos assim, o primeiro estágio. Seremos reconciliados, seremos por ele salvos da ira. Sim, agora estamos reconciliados, estamos justificados pelo seu sangue, esta justificação inicial, porque por ele seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, e depois continua, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esta parte acerca de sermos salvos pela sua vida, isso vamos abordar mais adiante noutro estudo. Mas, para esta parte que estou a mencionar agora, é que somos reconciliados através da morte de Cristo. Pela sua morte, como lê aqui no versículo 10, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, e também no versículo 8, em que Cristo morreu por nós, e por isso diz assim, isso prova o seu amor, e assim no versículo 9, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. Esta justificação, esta reconciliação é o primeiro estágio. Vejam também em Romanos capítulo 3, versículo 20, Romanos 3, versículo 20, diz: Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Por isso, somos justificados gratuitamente pela graça e não por obras da lei. Vejam também versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Vejam também no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Por isso, obedecer não paga a pena da morte. Sim, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso,
obedecer não paga a pena da morte. Por exemplo, obedecer às placas de trânsito não paga as infrações anteriores. Por isso, o que vemos aqui na explicação de Paulo é que Cristo morreu por nós, deu o seu sangue por nós, para nos perdoar. Mas isso requer arrependimento. Na realidade, precisamos de frutos de arrependimento. Veja em Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Precisamos nos arrepender para os pecados serem apagados. Mas como é que são apagados? São apagados pelo que Jesus Cristo fez por nós, pelo sacrifício dele. Vejam também em Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos 2, versículo 38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados. Mas é necessário um arrependimento, como vemos. Por isso, o arrependimento é condicional, é uma condição para esta justificação inicial. Por isso, é necessário arrepender-nos. E então fazemos esse compromisso, que vamos então viver uma vida diferente, sendo Jesus Cristo nosso Salvador. Vamos comprometermos a obedecer às leis de Deus, à vontade do Pai. Então, esse batismo é esse compromisso, e como diz aqui no versículo 38 de 2:8, Atos 2, versículo 38, então receberemos o Espírito Santo. A pergunta poderia ser, então, por que Deus perdoaria você se você continua a quebrar um dos mandamentos? Por exemplo, como é que Deus pode perdoar a você, por exemplo, se você continua a roubar? Por exemplo, um exemplo. Você tem que parar de roubar, tem que se arrepender. Ora, um dos 10 mandamentos, seja ele qual for, é como se quebrasse todos. Lemos isso em Tiago. Então, como é que Deus nos pode perdoar se continuamos a quebrar um dos 10 mandamentos? Por exemplo, o sábado. Se você continua quebrando o sábado e não tem frutos desse arrependimento, como é que você pode crescer na verdade? Há uns anos atrás eu dei vários sermões mencionados acerca deste círculo, do caminho de que precisamos obedecer, e conforme obedecemos, então Deus nos dá o seu Espírito, e então nós vamos crescendo, e com o seu Espírito, com o seu entendimento, então aprendemos mais para obedecer e crescer, e é este círculo assim de crescimento espiritual. Eu tenho visto muitas vezes que certos irmãos param de crescer porque têm um ponto, digamos assim, que não estão a vencer o pecado. Há um certo ponto na vida deles, seja o que for, há um certo ponto que é como se fosse um ponto morto, que é um ponto que as rodas do carro ficam assim a patinar, não avança. E então essa pessoa, esse crescimento espiritual para. E quando falo com essa pessoa, eu explico uma coisa, mas uma semana depois, um mês depois, um ano depois, continua a fazer a mesma pergunta porque não entende. Então por que é que não entende? Eu não sei, mas os frutos que eu tenho visto é que essa pessoa tem alguma coisa na vida dele que não está a vencer. Então, quando ele se arrepender e mudar esse ponto, então
as coisas começam a se encaixar de novo. E por isso, uma das chaves importantes acerca do que é a justificação é que somos justificados de graça pelo sangue de Cristo, mas tem uma condição que é o arrependimento. E em segundo lugar, a segunda chave para entender a justificação é que precisamos permanecer no estado de estarmos justificados. Isto é, precisamos de continuar a esforçar para ser como Jesus Cristo é. Esse é o segundo estágio. Noutras palavras, nós precisamos um compromisso contínuo de permanecer realmente arrependidos e continuamente andar no caminho de Deus. Isto é, viver realmente como uma pessoa convertida, arrependida, mudada do velho eu para o novo eu, até ao fim. E quando é ao fim? É a vinda de Cristo ou quando falecemos. Queridos irmãos, isso é crítico. Isso é a nossa parte que temos que fazer nesta vida cristã. E só podemos fazer isso com a ajuda de Deus. Essa ajuda é a ajuda do poder de Deus, que Ele nos dá, que é o Espírito Santo de Deus. E então, isso é a obra do Espírito Santo, que a Bíblia chama isso a obra de santificação. E isso é em conjunto com Cristo, sendo nosso sumo sacerdote, perdoando-nos, conforme nós venhamos de novo a reconhecer, olha, falhei aqui, e arrependemos-nos. Então Cristo nos perdoa, estamos a usar o Espírito de Deus para vencer essa fraqueza, e assim estamos a ser ou a viver uma vida convertida. Vejam em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 17. Em João 14, versículo 17, João 14, versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nós precisamos do Espírito de Deus para estar connosco, que é o Espírito da verdade. E depois veja o versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como? Através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que vem do Pai, está em nós, isso é o poder de Deus, é a mentalidade de Deus, é o caráter de Deus, é como espiritualmente o Pai e Jesus Cristo estão vivendo em nós. Então nós temos que viver uma vida nova. Isso é a santificação do Espírito. Por exemplo, leiam em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aí lemos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. O Espírito nos ajuda para sermos santos, isto é, para sermos separados. E então, esta é a santificação do Espírito que nos ajuda. Para quê? Para obediência. É o que lemos aqui, a santificação do Espírito para obediência. E, então, a santificação do Espírito para a obediência, isto é o que o Espírito nos ajuda, e a expressão do sangue de Cristo, isto é, o Cristo nos perdoando como nosso sumo sacerdote para nós mudarmos a nossa vida. E por isso estamos a falar aqui desta segunda parte, desta segunda etapa, como eu estava a mencionar assim, entre aspas, da justificação. É que nós temos que viver um modo de vida diferente após a justificação inicial. E assim como vemos,
o diferenciador, aquilo que faz a diferença para nós estarmos no reino de Deus, não é se viermos a ser como os judeus físicos, ou mesmo circuncidados fisicamente. Precisamos ser pessoas diferentes. Em Romanos 2, versículo 27, Romanos 2, versículo 27, lemos: E a circuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e a circuncisão és transgressor da lei? Isto foi completamente revolucionário. Foi uma coisa completamente revolucionária para os judeus. Porquê? Porque os judeus não puderam aceitar que os gentios também poderiam ser justificados. Porque não é uma questão de serem circuncisos fisicamente, porque ele, como disse, a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, então se aquele que é incircunciso está a cumprir a lei, então qual é o valor da pessoa que é circuncidada? Vejam no versículo 28 e 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão a que é do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Por isso a circuncisão, a verdadeira circuncisão é a conversão, é algo interior. Como eu mencionei no estudo passado, vê-se aqui que é um jogo de palavras, porque a palavra judeu significa louvado, e por isso é que diz, mas é judeu, é louvado o que é no interior, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Por isso, Paulo estava a dar aqui um princípio muito importante para os irmãos entenderem. Por isso, a circuncisão física, sem a realidade espiritual de um verdadeiro arrependimento e conversão no coração, é, quanto à salvação eterna, nada. Por isso nos leva à pergunta que Paulo faz quando começamos este terceiro capítulo, que diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Sim, qual é então a vantagem do judeu físico? Qual é a vantagem daquele que é circuncidado fisicamente? Particularmente depois do que Paulo disse, que pareceria que não há vantagem. Mas vejam o que ele diz aqui no versículo 2. Muita. Sim, diz que há vantagem para o judeu. Muita. Em toda a maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Se há uma vantagem de ser israelita, ser judeu. Porque através dos judeus, Deus nos deu as palavras dele. Deus ainda está trabalhando através de Israel físico. As promessas foram dadas através de Abraão, Isaque e Jacó. Isto é, pelo ou através de Israel físico. Há coisas que Deus está realizando em seu plano através de Israel físico. E conforme obedecemos mais às leis de Deus e guardamos as suas festas e as suas solenidades de Deus, vemos ainda que no futuro, no milénio, Deus vai iniciar coisas através de Israel físico. Especialmente através de José, dos filhos José e Judá. Por exemplo, enquanto entendemos a profecia e os assuntos mundiais do que está a passar a nível físico, Deus vai realizar muitas profecias
ao fim do mundo, ao fim desta era, digamos assim, não é do mundo, porque não vai ser fim do mundo, mas ao fim deste tempo, deste mundão, vai realizar muitas dessas profecias, primeiro através de Israel, Israel físico, e depois se espalhará para outras nações. E por isso há trabalhos e responsabilidades importantes que Deus atribui a Israel físico e aos judeus. Vejam, continuando aqui a ler a segunda parte do versículo 2. Primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Tomem nota que diz primeiramente ou principalmente, a eles foram confiados os oráculos de Deus. Eles são os guardiões dos oráculos de Deus. As declarações de Deus, a palavra de Deus, particularmente, que estão escritas no Antigo Testamento. Aí vê-se a revelação da sua vontade a Moisés e aos profetas. E daí até, nesse Antigo Testamento, temos as profecias de Jesus Cristo. E temos muitos tesouros escritos na sabedoria de Deus, por exemplo, em Provérbios. O conhecimento de como determinar os dias santos está no Antigo Testamento, naquilo que foi dado aos israelitas e particularmente aos judeus. E por isso, a honra de eles serem os responsáveis para guardar ou preservar essas palavras divinas foi dada a eles. Isso carrega uma responsabilidade grande. Embora muitos tenham abusado esses privilégios. Por isso diz principalmente, ou digamos assim, primeiramente, ou em primeiro lugar. Ora, isso significa que há outras vantagens, não é? Se isso é principalmente ou primeiramente, então há outras. Veja em Romanos, capítulo 9, versículo 4 e 5. Romanos, capítulo 9, versículo 4 e 5. Aqui está a dar algumas outras vantagens, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. E por isso, esta filiação, esta glória, estas alianças, a entrega da lei, o respeito do culto a Deus, as promessas, os pais da fé, e de quem, segundo a carne, veio Cristo. E por isso diz assim, como lemos no capítulo 3, versículo 2, primeiramente, ou principalmente, as palavras de Deus lhes foram confiadas. Mas, como vemos aqui em Romanos 9, 4 e 5, há outras razões também, outras responsabilidades que foram dadas a eles. E assim vemos que os judeus foram meticulosos em manter as escrituras hebraicas. Deus trabalhou com eles mantiveram as escrituras hebraicas com precisão. Através deles temos o calendário hebraico, que foi delegado ao sacerdócio. Sim, não foi delegado à Igreja de Deus a responsabilidade de determinar o calendário e outras coisas desse género. Ora, continuando no versículo 3, do capítulo 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Isto é, se alguns, e não é só alguns, foram muitos, judeus e israelitas, não creram e não obedeceram, não obedecem, e não creem. Isto quer dizer, crer quer dizer que não obedecem, porque quando uma pessoa crê, obedece. E por isso, se alguns não creram,
Então, vemos que, por exemplo, no tempo de Cristo, como eles rejeitaram o Cordeiro de Deus, Cristo. Uh, e eles, se eles rejeitaram ou não foram fiéis em muitas coisas, então isso vai anular a fidelidade de Deus? Não, está claro que não. Versículo 4. De nenhuma maneira. Sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em todas as palavras e venças quando for julgado. Deus é justo em todas as suas palavras. Portanto, ele silencia ou destrói qualquer falsa doutrina ou ensino que o homem possa apresentar acerca de Deus. A fidelidade de Deus não pode ser tomada nula por causa da nossa infidelidade. Pecado é pecado. Versículo 5. E se a nossa injustiça for por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Fala como homem. Pecado é pecado. Mesmo se tivermos uma mente carnal, Deus tornou possível que vençamos o pecado. Ele é justo quando castiga a injustiça. Ele é justo quando espera que nos arrependamos. Esse é o caminho para desenvolvermos caráter, para estarmos na sua família. Versículo 6. De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Portanto, ele tem o direito de julgar o mundo. Julgar é tanto um processo que leva um certo tempo, como o resultado final. Isto é, todo mundo vai, mais cedo ou mais tarde, ter uma oportunidade de se arrepender e ser julgado, e isto é, durante esse processo de desenvolver o caráter de Deus. Deus nos criou de um modo que não somos completos, não somos perfeitos. Ele nos criou como agentes, como pessoas ou agentes que temos livre-arbítrio, capazes de fazer escolha. E por isso é necessário nós vencermos as nossas fraquezas para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como lemos em 2 Pedro 3, versículo 18. Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, ele está aqui continuando o pensamento do versículo 5, se por causa do meu pecado a verdade de Deus abunda, porque então ainda sou pecador? Diz aqui, porque se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, se pelos nossos pecados a verdade de Deus abundou para a sua glória, porque sou eu ainda julgado também como pecador? Vejam o que o comentário de Adam Clarke põe desta maneira. Diz assim: se a fidelidade de Deus em guardar sua promessa feita a nossos pais, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e através da nossa infidelidade, tornada muito mais gloriosa do que qualquer outra forma teria sido, porque deveríamos então ser culpados por aquilo que deve abundar tanto para a honra de Deus. Ou, noutra palavra, de uma maneira mais simples, se os pecados, nossos pecados, resultam na glória de Deus, não somente não devem ser punidos, mas antes devemos nos entregar a eles, ainda mais, a pecar ainda mais. Está claro, isto é uma lógica que ele está aqui a puxar assim para as pessoas pensarem. E porque não dizemos, como somos blasfemiados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Então seria dizer, olha, então devemos pecar mais,
Por isso, Paulo está a responder àqueles que defendem que a salvação vem somente pela graça. Pois que, diz assim, versículo 9, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Somos nós, judeus, melhores do que os gentios? Não. Os judeus, certamente, estavam numa situação melhor, porque tinham a lei, porque tinham a palavra de Deus para ensiná-los melhor, porque eles eram os guardiões da lei de Deus, mas quebraram e são pecadores. Portanto, isso só agravou a culpa deles. Por outro lado, os gentios não conheciam a lei por sua criação, ou da maneira como foram criados ou educados, pela sua natureza, não sabiam a lei, e eles também quebraram. Também são pecadores. Portanto, todos precisam ser perdoados mediante arrependimento e precisam de fazer um compromisso de obedecer para andar em fé, para se tornar como Jesus Cristo é. Versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. O exemplo, digamos assim, podia-se refletir deste modo. Por exemplo, uma pessoa está doente. Por exemplo, se uma pessoa está idosa, está doente, ou seja que for, e alguém tem a responsabilidade de lhe dar os medicamentos, que é digamos assim, aquele que é o guardião, que tem a responsabilidade de dar os medicamentos, de dar os seus remédios. Mas ele tem cuidado com esses medicamentos, não os deita fora, sim, cheira, olha para eles, mas não os toma. Então essa pessoa estará numa melhor condição de qualquer outra pessoa que nem tinha os medicamentos. Não, porque essa pessoa tinha o medicamento e não tomou o remédio. Isso é a mesma coisa com os judeus. Tinham a lei, mas não a observaram. Não observaram a lei. Versículo 11. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que busque a Deus naturalmente. Eu vejo, até ouvi mesmo nas notícias ainda hoje, umas pessoas a dizer, olha, eu sou muito boa pessoa e tal, ou esta pessoa também é muito boa pessoa e tal, e tal, tal. Aqui está um ponto. Quando pessoas dizem, eu sou muito boa pessoa, estão contentes por encontrar, por exemplo, outras pessoas que têm ideias semelhantes a ele, mas o problema é que não entendem a si mesmos. Porque não veem que há mal neles também. Não veem esta árvore de conhecimento do bem e do mal. Não veem que há esta mistura. Não veem que não estão na condição, digamos assim, da árvore da vida, da justiça de Deus pelo Espírito Santo. Então essas pessoas têm uma justiça própria. Isto é, têm uma autojustiça. Dizendo, eu sempre fui uma boa pessoa e agora finalmente encontrei pessoas que acreditam como eu, que são como eu. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque Deus. Versículo 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Alguns poderiam olhar para esta curta lista que vamos ler agora, que diz assim, no versículo 13 e 14, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldade e amargura. Se alguns podiam olhar para esta curta lista e dizer, eu nunca fiz isso. Então isso não se aplica a mim. Irmãos, é necessário termos o dom de Deus, isto é, o Espírito Santo de Deus, para que possamos realmente ver a nós mesmos como nós somos. Temos que nos arrepender.
Salmos 19, versículos 12 a 13, fala acerca de pecados ocultos, pecados de presunção, de pessoas que se pensam importantes. Precisamos de pedir a Deus para abrir os nossos olhos para vermos aonde é que estamos errados. Continuando no versículo 15 a 18. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, bem, parar aqui. Esta secção, vemos aqui que estas pessoas não estão intentas em guardar a lei. A boca está cheia de maldade, os pés estão a caminho de derramar o sangue, há destruição e miséria na maneira que vivem, não conhecem o caminho da paz, não têm temor de Deus. Por isso, irmãos, é importante também entendermos que a lei de Deus tem, digamos assim, duas funções. Quando eu estudei para vocês, eu gravei os estudos de Gálatas, eu mencionei que há duas funções básicas da lei de Deus. Primeiro, Deus reflete a mente e o caráter de Deus. Isso é positivo. Quer dizer, reflete a perfeição do caráter de Deus. Cristo é o objetivo final da lei. Cristo mostra como uma pessoa que guarda a lei perfeitamente, ou pode guardar a lei perfeitamente e justamente. Ele nos ensina o caminho. Ele é quem nós temos que imitar. Por isso, a lei de Deus, em primeiro lugar, reflete a mente e o caráter de Deus. Isso é de um lado positivo. Do outro lado, o lado negativo da lei, a lei mostra os nossos pecados. A lei mostra como nós somos pecadores. A lei nos convence ou nos faz convictos que somos dignos da morte. Por isso nós estamos convictos de que somos pecadores, somos culpados de tê-la quebrado e, portanto, falhamos da perfeição de Deus. Por isso vemos a lei tem dois lados positivos: refletir a mente de Deus e mostrar que nós somos dignos da morte. Então veja agora versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Aqui está a falar desta segunda função da lei, que nos mostra os nossos pecados e nos convence que somos dignos da morte. Esta parte negativa da lei. Mas precisamos de entender que a lei também tem uma parte positiva, que reflete a mente e o caráter de Cristo. Então continuamos a ler no versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Geralmente eu dou uma analogia de um homem na prisão. E o homem é tirado da prisão de graça, porque dizem, ok, pode sair, mas não faças isso de novo. Promete que não faças isso de novo. Esse ato de sair da prisão, nesse exemplo que eu mencionei, é simplesmente um ato de graça. Olha, eu deixo sair, eu te perdoo, pode sair. Isso é um ato de graça. Mas não foi nenhuma obediência a uma lei que fez com que essa pessoa saísse da prisão. É a mesma coisa que quando quebrem uma lei de trânsito. Quando quebrem uma lei de trânsito, obedecer às leis de trânsito não vai pagar a culpa da transgressão da lei. Por isso, o que é que paga pela nossa transgressão da lei de Deus? Porque o resultado de quebrar a lei de Deus é a morte. Então o que é que paga
por nós, para nós podermos viver de novo. O único que paga isso é o sacrifício de Cristo. Não é nada do que nós fazemos. É o que Cristo faz por nós. E por isso, o que é que nos justifica perante Deus? Como disse, é aquela primeira fase, aquela primeira etapa. É o sacrifício de Jesus Cristo. É o que Jesus Cristo faz por nós, que é a justificação pelo seu sangue. Esta etapa inicial. Esta justificação inicial. Justificados pelo seu sangue. Como lemos em Romanos 5, versículo 8, que acabei de ler previamente. É o sacrifício de Cristo derramado por nós, que Cristo nos perdoa. Ora, por isso vemos que esta reconciliação inicial não é por nós obedecermos à lei de Deus. Não, como diz aqui, no versículo 19, ora, nós sabemos que todo o que a lei diz, os que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca seja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne, versículo 20, será justificada diante dele pelas obras da lei. Por nós agora obedecermos à lei de Deus, não nos vai perdoar os pecados do passado. O que perdoa os pecados é esta justiça de Deus que nós recebemos, que é Cristo, que pagou por nós com a sua vida e nos dá a nossa vida de volta. E isso é o que lemos no versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É o que Cristo fez por nós. A justiça dele. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Sim, porque a lei e os profetas apontavam para Cristo. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. E por isso, a justiça de Deus, através do que Jesus Cristo fez, porque Jesus Cristo confiou no Pai, e então vemos aqui uma confiança total em Deus, que Cristo exemplificou, ele confiou no Pai implicitamente. Por isso é que lemos em Efésios, capítulo 2, versículo 8, Efésios, capítulo 2, versículo 8, Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de nós, ou de vós, é dom de Deus. Somos salvos pela fé, mas não vem de nós, é dom de Deus. E por isso Deus está a imputar a nós, está a pôr em nós esta justiça. É a justiça de Deus imputada em nós, posta em nós. Isso vamos ver no capítulo 4. Por isso, judeus e gentios podem ter culpas de seus pecados de um dia passado ou de outro dia do passado, mas nada que eles façam hoje vai perdoar os pecados de um dia passado. Por quê? Porque a lei de Deus cumpriu a sua função, que é o quê? De apontar a todos nós o que é o pecado, de demonstrar o que é pecado, que somos convictos de sermos pecadores. Lembram-se que eu disse há pouco que a lei de Deus tem, digamos assim, duas funções. Uma é positiva e a outra é negativa. A função positiva é que reflete a mente e o caráter de Deus, e a função negativa é que demonstra que somos pecadores. Por isso a lei de Deus tem estas duas funções. Então, continuando no versículo 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Eu não tenho que pagar nada. Deus pagou por você e por mim.
Você e eu não podemos comprar a nossa justificação. Não é nada que nós possamos pagar. O que paga pela nossa justificação é o sangue de Cristo. Então vemos no versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E por isso Cristo é uma vítima expiatória pela fé em seu sangue, pelos pecados que são passados. É o que diz assim, pecados dantes cometidos. E o versículo 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Temos que crer que o que Cristo fez é suficiente para pagar pelos nossos pecados. Mas não é a nossa fé que nos justifica, é a fé de Cristo que nos justifica. E por isso, quando nós, digamos assim, estamos justificados, estamos limpos, estamos reconciliados com Deus, é algo que nós tenhamos feito para merecer isso? Não. É a justiça de Deus imputada em nós. É nós mudando do velho homem para o novo homem. É nós vivendo de um modo diferente para que Deus seja justo. Continuando agora então no versículo 27. Então, onde está logo a vanglória? É excluída. Não tem orgulho nenhum, não tem nada que estar orgulhoso. É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Pela lei da fé. A fé na misericórdia de Deus, no que Deus fez através do seu Filho. Não são minhas obras, não são vossas obras, mas a fé no que Deus fez. E porque Deus confiou ou teve fé em si. E nós temos essa fé nele, que o Pai não nos vai abandonar. É a mesma coisa que Jesus Cristo teve. Ele teve essa fé, que o Pai não o abandonaria. E por isso ele teve essa fé, deu a sua vida e ressuscitou. Ele teve fé no Pai e por isso ele teve fé e confiança que o Pai o ressuscitaria. E por isso, este assunto da fé não é só que nós temos que ter fé no que Jesus Cristo fez, mas também é a fé de que Jesus Cristo teve no Pai e a fé que o Pai teve no seu Filho. Porquê? Porque ele permitiu que o seu Filho fizesse isso e que ele nunca pecaria. Por isso teve fé nisso. Imagine, se tivesse pecado, este plano todo estaria anulado. Tudo em vão. Mas não. O Pai teve confiança que o Filho ia obedecer e cumprir. E o Filho teve fé no Pai, que o Pai o ia ressuscitar. E também a fé de que este grande ato do lado do Pai e do Filho, e desta graça e bondade do Pai e do Filho, nos levaria ao arrependimento. E esse arrependimento, digamos assim, o ponto inicial que depois, com arrependimento, Deus pode aplicar esse perdão pelo que Jesus Cristo fez, para então nós, quando nos comprometemos, sermos reconciliados, sermos justificados. Por isso, vemos aqui que é de fé em vários ângulos. Nós sim precisamos crer que o que Deus e Jesus Cristo fizeram por nós é suficiente para pagar todos os nossos pecados, até mesmo os piores e mais pecados nossos, esses que causaram e causam tanta dor, sofrimento e tristeza.
não só a nós, aos nossos irmãos e irmãs. E então, quando nós temos esta fé e cremos no que Deus fez por nós, que Ele é que nos justifica pelo que Ele fez, não é nós, não é as nossas obras, é para essa fé. Então, quando nós comprometemos isto e nos arrependemos, então Ele vai imputar ou dar a justiça dele sobre nós. Versículo 28, então. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. Também nota aqui que diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. Sim, somos feitos justos pela fé e não é pelo nós fazermos obras que pagam pelos nossos pecados. É pelo que Jesus Cristo fez por nós e nós temos confiança nisso. Somos justificados por essa fé. Mas lembrem-se que aqui no versículo 28 diz justificados pela fé. Tomem notem, não diz justificados somente pela fé. Essa palavra somente pela fé é uma palavra que foi adicionada por Martinho Lutero. Essa é, digamos assim, a base da teologia protestante. E por isso lemos também em Tiago, capítulo 2, Tiago, capítulo 2, versículo 24. Tiago, capítulo 2, versículo 24. E vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Diz aqui, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ora, vimos que somos justificados pela fé. Essa é a primeira parte, o primeiro estágio. Mas uma vez que somos justificados pela fé, temos que nos manter nesse estado de justificação em pleno arrependimento e vivendo, sendo fiéis, produzindo obras até ao fim, para não nos desviarmos. E por isso esse processo de justificação inclui o primeiro estágio, que eu falei há pouco, que é de graça, justificado, como lemos aqui, pela fé, em Romanos capítulo 3, versículo 28, mas, em segundo lugar, temos que nos manter fiéis até ao fim e mantendo boas obras, mantendo-nos no caminho, mantendo ou continuando a viver como um novo homem para sermos justificados ao fim da nossa vida. Então, continuando no versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então, vê-se que é pela fé de Cristo que Deus paga pelos nossos pecados, não só para os judeus, mas para os gentios. Versículo 30. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. E se somos justificados pela fé. A fé estabelece a lei de Deus. Voltando então nós à função da lei de Deus, que a fé reflete ou estabelece a lei de Deus. Porquê? Porque nós então temos que ter a mente e o caráter de Deus e de Cristo. E essa é a função positiva da lei de Deus que mencionei há pouco. De viver de acordo com os padrões justos de Deus nos dias seguintes ao arrependimento e ao batismo, a esse compromisso, e continuar nesse caminho para podermos ser perdoados ao fim da nossa vida, sermos completamente, digamos assim, salvos. E se Deus não perdoasse, então, qual seria a motivação para nós guardarmos a lei de Deus no futuro? Sim, se Deus não nos perdoasse, qual seria a motivação de guardar as leis de Deus no futuro? Diz, olha, eu vou morrer de qualquer jeito, então por que tentar?
Mas uma vez que você sabe que foi perdoado, que foi justificado, isso agora lhe dá mais incentivo, mais motivação para tentar agradar a Deus. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Estabelecemos a lei. Ela nos dá a lei através de nós vermos que precisamos ter a mente e o caráter de Deus, por causa desta fé e do perdão de Deus. Esta fé nos dá uma nova esperança. E então, por causa disso, nos mostra que devemos agradar a Deus.